O limite da dívida nos Estados Unidos foi atingido, mas isso quer dizer que vai haver um calote? Os Estados Unidos vai simplesmente, de uma hora para outra, parar de pagar as suas obrigações, ficar devendo para a China, para o Japão, que, por sinal, são os maiores credores da sua dívida? Eu vou falar disso nesse vídeo e vou colocar a situação política que envolve toda a questão da dívida. E não nos esqueçamos, a questão da dívida e as questões de tesouro, que vai muito em função do que é decidido no Congresso, são políticas. E por isso que a gente deve fazer uma discussão ampla e não apenas falar sobre macroeconomia ou economia financeira, economia monetária. A gente vai além e vamos tocar em toda a complexidade do tema. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente fala de economia e política global. Bom, o limite da dívida dos Estados Unidos foi atingido e isso faz com que o governo do Joe Biden, demande ao Congresso uma ampliação do teto da dívida. Esse teto já foi lá nos idos dos anos 30, na casa dos 400 bilhões de dólares, hoje está na casa dos estonteantes 31,3 trilhões de dólares. Mas é claro, tem toda uma questão de desconto de inflação, crescimento das economias e, obviamente, a liberalização das finanças, todo o movimento dos capitais que fizeram com que a dívida se tornasse central no capitalismo, e isso se reflete também nas dívidas soberanas, já que todos os papéis que são negociados no mercado de capitais levam em conta como ativos livres de risco, ou seja, os mais seguros, as dívidas soberanas dos respectivos países. Para os Estados Unidos não ia ser diferente, que é o papel de dívida ou o título do tesouro mais benquisto ou mais procurado. Sempre quando há uma crise, quando há uma incerteza global, todos vão atrás dos papéis dos Estados Unidos. Por uma série de motivos. Porque os Estados Unidos, de fato, são a maior economia do mundo. Agora a China chega com tudo, talvez para ultrapassar em breve os Estados Unidos, mas ainda os Estados Unidos têm empresas muito tecnológicas, têm uma rede de comercial, uma rede de comércio, de logística muito bem colocada, que se imbrica com as bases militares, que são 750 ao redor do mundo, em todos os continentes, e uma série de fatores que leva a gente entender os Estados Unidos como um país, um estado que tem nas mãos o domínio da política internacional, o domínio da economia internacional, mesmo que agora sofra uma grande contestação. O limite da dívida e essa discussão é sim um fenômeno que a gente deve olhar com muita calma e uma manifestação dessa contestação mesma que eu acabei de falar. E por quê? Bom, a dívida ela é uma forma que o Estado tem para se bancar, certo? A gente tem que olhar os governos como uma entidade que faz os gastos, mas para isso ele se banca. Ele vai lá, lança os títulos da dívida e faz com que todo o conjunto da sociedade, daí no caso também os estrangeiros, coloquem o seu dinheiro na dívida, financiem esses gastos, por assim dizer, e isso faz com que a dívida seja rolada, ela continue existindo. E daí o governo paga para essas pessoas que tomam esses papéis juros. Correto. É isso, temos um consenso, não é nenhuma novidade, é assim que as coisas funcionam. Para um país que tem uma moeda como o dólar, que é uma moeda largamente utilizada por todo mundo, é muito mais fácil se financiar, porque todas as dívidas existentes no mundo, a maioria delas, pelo menos, é feita em dólar. Então, se os Estados Unidos têm dívida com outros países, ele acaba pagando na própria moeda em que ele emite. É uma facilidade, é o que é chamado de privilégio exorbitante. Então, os Estados Unidos estão numa posição de vantagem aí há muitos e muitos anos, há muitas décadas. Agora, quando a gente vê dentro dos Estados Unidos uma discussão sobre a legitimidade dessa dívida, o quanto que ela deve aumentar, é porque a gente tem que entender que há uma dinâmica política ali dentro muito complexa. Claro que a dívida agora está num patamar muito elevado, ela precisa em algum momento cair, porque dívida alta leva a problemas de naturezas diversas, mas que todos têm a ver com a falta de capacidade do governo fazer as suas políticas de maneira eficiente, uma pressão inflacionária, mesmo que isso seja contraposto a um cenário internacional como esse agora que a gente vive, de alta de preços, mas existe sim uma pressão, e uma sinalização para o mercado muito distorcida, porque
tudo é elevado a uma potência muito maior, a dívida é muito grande, os valores acabam aumentando, e das dívidas em geral, né? Não, porque a dívida pública, a dívida ligada ao tesouro está muito grande, as outras também vão aumentando na medida em que significa que há mais dinheiro em circulação, etc. Bom, isso é uma outra complexidade, mas o que vale entender é que existe sim um efeito para dívida elevada, é um efeito negativo, e isso não quer dizer que, pelo fato de estar elevada agora, necessariamente vai haver uma inflação muito maior do que está existindo agora, ou que as pessoas vão deixar de ir atrás do tesouro dos Estados Unidos, não vão querer mais o título. Para o momento de agora, para o curto prazo, talvez até para o médio, não se aplica esse apelo ou essa chamada em relação a um possível default, um possível calote. O calote não vai acontecer nos próximos meses, a probabilidade é baixa. Mas o que acontece, e levando em conta, né, que há sim um prejuízo em se ter uma dívida alta, é que os conflitos políticos aqui é que importam. Se, por outro lado, há uma percepção de todos os que colocam seu dinheiro e compram os títulos da dívida dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos não consegue mais nem ter uma estabilidade política interna, porque essa estabilidade política é que faz ele fazer a sua política externa, a sua política militar, a sua política financeira, que atrai capitais do mundo inteiro. Então, se não há uma percepção positiva em relação a essa sustentabilidade política interna, daí o problema começa a ficar muito mais grave. Por quê? Os republicanos, que têm a maioria do Congresso, ou seja, os deputados, a Casa dos Representantes nos Estados Unidos é liderada pelo líder da maioria, que é o Kevin McCarthy, da Califórnia, e ele já colocou que os republicanos querem, em troca de aumentar o limite dessa dívida, questões como um aumento da exploração do petróleo, uma diminuição de alguns gastos, principalmente os gastos sociais, que foram bandeiras do presidente Joe Biden. E essas bandeiras do presidente Joe Biden não nasceram do nada. Os Estados Unidos enfrenta problemas há muitos anos em relação à falta de capacidade de prover infraestrutura, prover um estado de bem-estar social mínimo, não aquele no nível dinamarquês, norueguês, não, mas um mínimo. Um salário digno, questão relacionada à saúde, e a Covid deixou isso muito mais evidente. Entre outras coisas, educação, treinamento de quadros e funcionários, tudo isso com fomento e apoio do Estado. E essas políticas foram colocadas pelo Joe Biden, além da questão do New Green Deal, que são políticas para fazer uma intervenção em questões climáticas, diminuir a emissão de gases de efeito estufa como o CO2. Todas as questões foram atacadas pelo presidente Joe Biden com a lei de infraestrutura, como o que eu falei agora, o Green New Deal, com iniciativas como os que promoveram a remuneração de pessoas, né, o pagamento de benefícios para pessoas que não podiam trabalhar durante a Covid, e também perspectivas de aumento salarial ao longo do tempo. Né, isso na forma de manifestação do governo, entre outras questões que foram levadas em conta. Isso tudo soa muito mal para os republicanos, porque é um partido que é muito mais extrema-direita, é muito mais ligado a uma visão liberal, mas os democratas também, mas é um liberalismo muito mais chucro, muito mais ácido, aquele que não se importa realmente com nenhum tipo de política social, e inclusive abomina palavras que tenham qualquer conotação social ou social no meio. Esse tipo de quadro está muito presente no Partido Republicano, ele aumentou bastante, é onde se encontram os rednecks nos Estados Unidos, né, o que são chamados de rednecks, que elegem esses perfis extremamente conservadores. Então, o Kevin McCarthy ele também responde a esses constituintes, a esses eleitos, e ele vai trazer essas demandas. Ou seja, diminuir questões relacionadas a gastos sociais e fazer com que a exploração do petróleo, né, que é uma demanda de setor, seja atendida. Já por outro lado, o governo quer que o que foi feito desde pelo menos a década de 60, 70, seja repetido. Desde essa época até agora, 78 vezes foram flexibilizados os tetos em diversos anos da dívida dos Estados Unidos. O teto foi aumentado e a gente chegou nesse patamar que a gente está hoje. Esperava-se que fosse fazer cumprir mais uma vez isso, mas, na verdade, é um palco para que
esse projeto do Biden seja colocado em questionamento, e ele tem diversos problemas, a gente pode inclusive discutir eles, mas há diversos problemas, tanto no mérito de algumas questões, como na forma como é abordado, e inclusive nos gastos que vem fazendo, né? O projeto de infraestrutura, ele é um dos pontos fortes, talvez, mas os outros eles têm algumas críticas, porém a crítica que é feita pelos republicanos é muito mais no sentido de criar um empecilho mesmo para que esses projetos continuem existindo. O Estado, nos Estados Unidos, está sendo disputado, né? O recurso está sendo disputado, como a gente vê recorrentemente aqui no Brasil e em países da periferia. Lá havia um consenso muito maior em relação a gastos, em relação ao governo, o que a gente costumava chamar mais na academia de establishment, né, do deep state dos Estados Unidos, mas no sentido de que havia quadros ali que eram transversais a partidos, né, e não nada conspiracionista, nada nesse sentido. Mas existia esse tipo de abordagem, esse tipo de perspectiva, e agora as coisas estão se cindindo cada vez mais. E em relação ao dólar, em relação à capacidade dos Estados Unidos de atrair usuários, digamos assim, ou credores para sua dívida soberana, como eu falei, no curto prazo ela continua sendo poderosa, porque o dólar ainda é muito utilizado, ele tem uma inércia gigantesca, tanto que os Estados Unidos podem fazer sanções econômicas, podem criar um tumulto e alterar diversos mercados simplesmente alterando a sua política monetária. Então é um poder muito grande e agora, nessa situação atual, ele fica mais evidenciado. Só que, como eu falei, no sinal ou ao sinal de uma instabilidade interna que se reflita em políticas externas, né, ou na análise da política externa, se percebe que não há uma sustentação por problemas internos e que vão se refletir no externo, ou do externo que vão influenciar no interno, essa bidimensionalidade pode criar um afastamento do interesse desses credores em relação aos Estados Unidos e, logicamente, aos títulos da dívida dos Estados Unidos. Tendo isso em mente, né, isso é uma questão importantíssima, e a questão política no sentido da manifestação de poder dos Estados Unidos. Essa questão é importantíssima, a gente tem que ter isso em mente como o central. Claro que os fundamentos macroeconômicos dos Estados Unidos são importantes, como eu falei, o crescimento da dívida tem os seus impactos, mas a questão política que é o que é central. Agora, tem outro ponto aí que a gente precisa tratar, mesmo que seja brevemente, que é essa nova dimensão que o problema da dívida traz. E traz em relação à capacidade dos Estados Unidos de mostrar que ele pode fazer frente à China. Como um país que quer fazer frente a um Estado tão poderoso se coloca nessa situação? Ou não tem a capacidade de se reerguer, de se unir e fazer frente a um ator internacional que chega a níveis de competição de igualdade aos Estados Unidos. Isso já coloca, né, essa questão em evidência. Os Estados Unidos realmente daí vão perdendo cada vez mais legitimidade, vão perdendo cada vez mais o olhar de potencialidades que ele poderia ter se tivesse com as suas condições políticas e econômicas em dia. Não parece que estão, e essa disputa em relação à dívida deixa evidente que há um caminho aí que os Estados Unidos está trilhando que pode ser irreversível em relação à sua capacidade de ser hegemonia. Talvez esteja realmente ameaçada num ponto em que não tenha como retroagir. É muito importante para os Estados Unidos resolver essa parada, resolver esse problema da dívida e de uma forma cada vez mais rápida e não dar nenhuma chance para calote, para falar na palavra calote. Os Estados Unidos não vai dar calote, eu acredito, né, como eu falei, mas se a dúvida fica no ar, leva a questionamentos muito mais profundos em relação às suas capacidades como um todo. Então é um ciclo vicioso e um ciclo pernicioso para os Estados Unidos. Bom, por hoje era isso. Acho que é um tema que a gente pode tratar aí sobre múltiplas dimensões e eu não esgotei com certeza ele, mas é importante para a gente ter noção do que está acontecendo e para a gente ter noção de como vão caminhar os próximos movimentos políticos e quais são os próximos passos, de fato, para a gente entender
o desenrolar dessa questão. Vai ser votado isso, tem até 1º de junho para que haja uma nova consideração, uma nova discussão em relação a essa dívida. E se até lá não acontecer, daí realmente tem alguns desdobramentos que vão levar a uma discussão de default, mesmo eu entendendo que isso não caiba agora. Os Estados Unidos ainda tem muito poder, tem muita capacidade de manobrar, mas os efeitos eles vão ser negativos com certeza. Mas por hoje era isso, um grande abraço e até mais.